Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia, servidores do município. Bom dia, Bandeira, o Marcos Vinícius. Um bom dia a todos. Hoje são 3 de dezembro de 2022. Eu sou a Águida Maria. Este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que traz assuntos do interesse dos servidores do município. E para hoje nós trazemos a Assembleia, né, o edital e os encaminhamentos da Assembleia que nós fizemos hoje de manhã lá na Unic, certo? Notícias de um terço da atividade extra classe de pagamento, né, do mês de novembro, campanha salarial 2023 e os projetos de indicação que irão à Câmara na próxima quarta-feira. Iniciando com o nosso edital de convocação lançado esta semana, no dia 29 de novembro de 2022, diz assim a frase para meditação do nosso edital. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Desmond Tutu, que é aquele bispo africano, ativista, humanista, muito conhecido de todos nós. É encostar a cadeira? Pronto. Estava atrapalhando nisso. É porque eu estava muito longe. Isso aí, ó. Vai ficar na minha cara assim. Opa. Pessoal, perdão, é porque tá dando um problema aqui com o microfone. Quem não está vendo, está só ouvindo. Estava ajeitando aqui. Eu não sei se prejudicou o som anterior. Mas vamos aqui ao nosso edital de convocação. Estado permanente de mobilização aprovado em dia 22 de outubro de 2022 é o que nos possibilitou convocarmos esta Assembleia, de modo urgente no dia 29 de novembro. Então, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDSEC, vem através do seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3 de seu Estatuto Social, convocar os servidores e servidoras filiados, ativos e inativos, aposentados e pensionistas, para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 3 de dezembro de 2022, às 7h30, em primeira convocação, ou observando o número de presentes em segunda convocação, às 8h, presencialmente no auditório da Unic, Faculdade de Quixeramobim, situada na Avenida Dr. Joaquim Fernandes, 661, Centro Quixeramobim, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1. Eleição de representantes para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dos Profissionais da Educação, CAPES-Fundeb. 2 representantes de professores, sendo um titular e um suplente, 2 representantes dos servidores técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente. 2. Rateio do Fundeb 2022. 3. Precatório do Fundeb precatório do Fundef de Quixeramobim. E 4. Assuntos gerais. Quixeramobim, Ceará, 29 de novembro de 2022. Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do SINDSEC. Aí você pode me perguntar assim: por que é que vocês fizeram uma assembleia há menos de um mês e já estão convocando outra assembleia assim tão rapidamente, com 3 dias de prazo, sem prazo para divulgação? Bom, pessoal, é porque, como vocês sabem,
é uma conquista já bem recente, né, dos servidores e dos sindicatos é que haja representante de servidores nos conselhos municipais, né? Então, todos os conselhos municipais, quase todos, né, a gente já consegue colocar representantes de servidores. E os representantes de servidores nos conselhos, eles são eleitos em assembleia, tá? Então, como a gente recebeu o edital da formação do novo conselho do Fundeb, a gente recebeu em ofício o edital no último dia 25, sexta-feira. Então, a gente tinha com prazo para entregar o nome dos representantes até o dia 7 de dezembro. Então, a gente não podia correr o risco de perder esse prazo. A gente não podia também marcar uma assembleia no começo da semana, por isso a gente usou este sábado. E foram, graças a Deus, foram um número suficiente de pessoas e os representantes do conselho foram eleitos, né? Que era o principal objetivo da Assembleia era eleger os representantes do conselho do CACS, Fundeb, para a gestão 2023-2020, para a próxima gestão, que se inicia agora em janeiro de 2023. Então, foram eleitos a professora Francisca Andréa Norberto Dantas, como titular, representante de professores, e Francisco Júnior Maciel de Souza, como suplente, representando os professores. Para o técnico administrativo foram eleitos Valdeir Lino de Oliveira Filho, motorista, né? É o motorista Fifi, e George de Castro Souza como suplente. Então, o Valdeir Lino é o titular e o George de Castro o suplente. O George de Castro é agente administrativo da educação. Esse era o principal motivo, né, de a Assembleia ter sido realizada esta semana. E vamos aqui aos outros assuntos que foram tratados na Assembleia. Vamos aqui ao nosso edital. O rateio do Fundeb 2022. Gente, o rateio do Fundeb, as pessoas, segundo muitas pessoas disseram, o prefeito anunciou o rateio em uma reunião, não sei aonde foi, que eu não vi, que o prefeito tinha anunciado o rateio do Fundeb ainda em 2022, né? Ainda agora em dezembro. Mas aí fica até complicado, isso aí é extraoficial, essa questão, certo? A gente não tem, nós aqui do sindicato, a gente não tem nada oficial. O de oficial que a gente tem é que a lei foi aprovada, né? A lei para ratear o dinheiro, a sobra de recursos. A lei foi nos mesmos termos do ano passado, inclusive o projeto de lei foi com o mesmo artigo que a gente tirou no ano passado, porque ele poderia vir a causar algum prejuízo aos professores e também aos outros profissionais da educação, né, que tem direito a rateio, que agora, é bom lembrar, tinha uma pessoa me questionando hoje na Assembleia se ia receber. Olha, pessoal, desde o novo Fundeb de 2020, de novembro de 2020, o novo Fundeb, ele contemplava só os professores, como antigamente, né? Como o antigo Fundeb e como o Fundeb. Só que em 2021, né, a partir de
dezembro de 2021, todos os profissionais da educação, eles ficaram no mesmo bloco de recursos para receber dos 70% do Fundeb. Isso já estava previsto anteriormente, né? Começou a valer em dezembro de 2021. Então, não existe mais agora no Fundeb folha de 30, folha de 60. Todo mundo agora é 70%. Você é do Fundeb, você é 70%. Todo mundo junto. Sobrou dinheiro, sobrou recurso, vai ser rateado, todo mundo vai receber. Claro, proporcional à sua carga horária e ao tempo trabalhado, né? Quem é efetivo recebe o ano inteiro, de acordo com sua carga horária. Quem é temporário recebe os meses que trabalhou também de acordo com a sua carga horária. Quem vai receber? Quem vai receber? Se trabalhou pela educação, é do Fundeb e recebe. É motorista, é monitor de transporte escolar, é monitor de educação, pode ser auxiliar de serviço, porteiro. Se for daquela seleção que a educação chama, recebe. Agora, se você for, por exemplo, tiver sido contratado pela cooperativa, não tem uma cooperativa aí que também contrata, né? Pois é, contratado da cooperativa não recebe. Recebe quem fez seleção e foi contratado da educação. Entendido? Isso para o rateio agora de 2022, né? Que é a sobra dos recursos. A gente acredita que só vai ter rateio do Fundeb só em janeiro mesmo. Por quê? Porque ainda tem 2 folhas para pagar este ano, né? Ainda tem a outra metade do 10º e a folha de dezembro. E ainda chega recurso, até o último dia do ano, ainda chega recurso. Então, ninguém sabe ainda ao certo quanto vai sobrar. É por isso que a gente deduz que só vai ter pagamento de rateio do Fundeb no mês de janeiro, né? Só em 2023. Um outro assunto que foi tratado lá, né, a respeito ainda de educação, o precatório, gente, do Fundef, o precatório do antigo Fundef, né? Que é outra coisa completamente diferente do rateio 2022 que eu acabei de falar. Né? A gente fez um breve histórico, que a gente já fez aqui histórico várias vezes, né? E a gente não vai fazer de novo para não gastar muito tempo com isso, nem torrar a paciência de vocês repetindo as coisas. Porque todo mundo já sabe, né, como foi que aconteceu até aqui, né? Todo mundo já sabe que a lei do precatório foi aprovada, né? Que foi sancionada, que é obrigatório pagar o precatório. A emenda 114 até 2021 havia muitas controvérsias, havia muito lobby. A partir de 2021, com a emenda 114, passou a ser obrigatório o pagamento da parte dos professores. Agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Já foi relatado, mas só para frisar. A prefeitura, ela mandou um projeto de lei, ela mandou o anexo do projeto com valores, né? E a gente, de posse disso, a gente fez os nossos cálculos paralelos, né? A gente fez os nossos cálculos e a gente acha que tem mais dinheiro para a gente requisitar da prefeitura, né? Tem os juros, tem o juro da aplicação desse dinheiro que está aí desde fevereiro, não foi rateado ainda. Então, tem todas essas coisas. E estas que a gente ainda está reivindicando da prefeitura, certo? E esta semana a gente teve com o procurador
do município, tivemos com ele semana passada e tivemos com ele esta semana também. E ele garantiu que logo após terminarem a folha de pagamento do mês de novembro, o RH vai se dedicar a fazer esse levantamento dos professores de 2006, que são os beneficiários do precatório, e para publicar essa lista, né, a gente já chamou bem a atenção dele mais uma vez para os prazos. Ele tem que fazer um levantamento das pessoas com a carga horária daquele tempo, aí publicar uma lista, né, para que as pessoas vejam e conteste a sua carga horária se estiver errada, por exemplo, ou conteste se o seu nome deveria estar lá e não está. Né? Precisa desses prazos. Depois disso tem que divulgar a lista com valores. Logicamente que a lista com valores não vai ser uma lista pública para todo mundo, né? Só quem vai poder acessar o valor é aquela pessoa que tem direito a ele. Aí a gente dando essa sugestão para o procurador. Eles, isso não tem como fazer isso não. Tem, que o Estado fez, está fazendo, e o Estado é mais de 50 mil pessoas. E dá para fazer assim. Cada pessoa com sua senha e documentação individual, ela pode acessar o valor que ela tem direito a receber. Isso do Estado. A gente requereu, né, com o procurador, que o município ele faça dos mesmos modos. Porque do modo como o Estado está fazendo, é totalmente transparente. Então, em nome da transparência também, do processo de distribuição do nosso precatório, a gente sugeriu que ao procurador ele fazer nos mesmos moldes do Estado. É muito fácil fazer, porque se o Estado conseguiu, a Prefeitura também consegue. Até porque o Estado está fazendo isso com muito mais pessoas, né? Então, gente, sobre o precatório, a novidade que a gente tem é esta, certo? E a comissão, mais uma vez, quem é a comissão? A comissão sou eu, Águida Maria, o Valírios Rodrigues, nosso vice-presidente, a Maria Iracema, nossa secretária-geral, o Francisco Júnior Maciel da Silva, a Gilberto do Carmo Barbosa, a Ana Cláudia Roseira Rodrigues, Francisca Fábia Teles Nunes Silva, representando os professores da Ativa, e Rita Maria da Silva, Rosângela do Carmo de Souza, Francisca Antônia de Oliveira, Tarciane Maria Pinheiro Borges, representando os professores inativos. Certo? Esta é a comissão. Esta semana, a comissão vai ficar incumbida de procurar a resposta, porque a gente está aguardando a relação dos professores de 2006 com carga horária, para a gente também fazer os nossos cálculos adicionais, certo? As nossas previsões, que normalmente quando a gente está de posse dos dados bem direitinho, a nossa previsão bate com o que a Prefeitura está se propondo a fazer também, sempre bate. Pessoal, ainda sobre o rateio do Fundeb, que eu falei lá atrás. Então, pessoal, sobre o precatório, era isso. Sobre o rateio do Fundeb, que eu falei lá atrás, a gente pediu o espelho das folhas de pagamento da educação de janeiro a outubro, que é para a gente fazer uma previsão de rateio, né, de quantidade, tudo. O secretário de Finanças, Dr. Ranieri Rios, falou que nos entrega até a próxima semana, certo? Esses espelhos. Essas foram as questões principais da nossa Assembleia de hoje. E dos assuntos gerais, pessoal, a gente falou sobre a campanha salarial 2023, que a FETANSE já vai lançar, a campanha estadual da FETANSE vai ser lançada
no próximo dia 7 de dezembro, em audiência pública lá na Assembleia Legislativa, certo? Vai ser lançado, a gente vai mandar representantes dos servidores do município, né, juntamente com alguns diretores do sindicato, isso para o dia 7, né? Dos assuntos extraordinários também, a gente falou sobre a importância da conquista do 1/3 de atividade extraclasse, né, que foi implantada agora, a partir do dia 1º de dezembro, e agora vai ser para sempre, né? Cada professor que está na ativa no município e cada professor que for contratado para o município já vai entrar, né? Já vai estar com o terço de sua jornada para atividade extraclasse. Isso é uma conquista muito importante que durou anos tramitando no Congresso para ser conquistada. E, finalmente, de 2018 até agora, judicialmente, a gente conquistou a obrigatória, aliás, o respeito a esse direito, né? Que direito já era, a prefeitura só não respeitava, né? Ainda falta muito para que tudo fique nos conformes, mas a gente está caminhando, certo? A educação pagou esta semana só o salário. A prefeitura já implantou a reforma, né, da Previdência, da nossa Previdência, que foi feita em junho. Então, este mês já viemos com 14% de desconto no salário para o nosso QUIPREV, que a prefeitura é assim, quando a lei beneficia o executivo, ela é cumprida à risca. Quando é para beneficiar o servidor, é aí com 12 anos de atraso, como essa aí esse direito que conquistamos judicialmente este último mês. Certo? E esta semana o QUIPREV também pagou, né? Quem estava recebendo também no início do mês, que eram os agentes comunitários de saúde e endemias, eles não receberam dessa vez, só quem pagou até agora foi o QUIPREV e a educação. E a educação não pagou com a outra metade do 10º, como havia sido anunciado, né? Inclusive eu anunciei aqui, ou acho que o Valíris também, a gente anunciou aqui no programa, porque a gente recebeu informação do executivo, inclusive da própria secretária de Educação, que seria pago no dia 1º, juntamente com o salário do mês de novembro, a outra metade do 13º, né? Agora já não foi pago no dia 1º, agora já está se falando no pagamento para o dia 10. Vale lembrar, pessoal, que não está fora do prazo pagar a outra metade do 10º, certo? A prefeitura não está fora do prazo do pagamento. O problema é que eles anunciam uma data e cria expectativa. Muita gente se programa, pode até, sei lá, olha, é muito complicado. Aí você se programa para aquilo, aí quando é no dia, não vem. É no dia 1º, não, é mais não, só dia 10 agora. Então, isso é muito chato, né? A gente gostaria que a secretaria só cumprisse os prazos. Não tem certeza se vai dar certo? Não anuncia, é simples. Até porque não precisava anunciar. Fazia igual o secretário. Eu fui perguntar ao secretário de Finanças, secretário, e os outros, o 13º da galera? Ele disse assim: eu garanto que até o dia 30 eu pago. Pronto, tá certo ele. Ele tem que pagar até o dia 30. Agora, se a secretaria marcou data, ela devia cumprir, né, nossa secretária Sandra Castro. Bom, pessoal, um outro assunto bem importante, eu tenho uns minutinhos. Sim, pessoal, um outro assunto importante a ser tratado aqui agora sobre
a ampliação definitiva da carga horária de 20 horas. Pessoal, olha, teve desde sempre os concursos para professor aqui no município são só de 4 horas. A gente sempre reivindica que faça para 8 horas, porque se precisa ampliar todo mundo depois, é porque tem necessidade dele. Então, devia fazer logo para 8 horas. A prefeitura nunca faz. Aí fica essa pendenga de ampliação, você não sabe se você está trabalhando, você não sabe se não está, você não sabe se o próximo ano vai dar certo, você não sabe se vai ser às 4 horas ou vão ser só 3 horas. Então, todas essas complicações terminariam com a ampliação definitiva da carga horária, que a gente vem reivindicando há anos, viu, gente? Há mais de uma década. A gente colocou essa reivindicação em pauta em 2005, quando o sindicato tinha uma diretoria que era atrelada com o prefeito, o sindicato não fazia nada, a não ser que o prefeito desse licença para fazer, e a gente reverteu esse negócio, né? Derrubamos aquele presidente corrupto que estava lá e elegemos um presidente provisório. Em 2005, elegemos uma diretoria completa no voto direto, como diz o estatuto do sindicato e como acontece até os dias de hoje, né? Então, naquele tempo, na nossa primeira pauta de reivindicação com o executivo, havia a ampliação definitiva da carga horária. Até porque ele ia fazer concurso, né? Era uma carência muito grande de servidores em todos os setores. Então, a gente já foi pedindo para ele efetivar. Tinha havido um concurso em 94, né? Outro em 97, para ele efetivar, por exemplo, os de 94. Todo mundo de 94 que passou. Então, mas ele não efetivou e até hoje não efetivou. E além de professores, que a carga horária é sempre 4 horas, teve um ano, eu acho que foi o de 94, que tinha outras funções, outros cargos para 20 horas. Tipo, até hoje ainda tem agente administrativo que tem 4 horas e uma ampliação. E tem alguns setores da saúde também, que eu não lembro agora bem a nomenclatura, mas são diversos. Eu acho que deve ter, além de muitos professores, deve ter mais umas 20 pessoas servindo o município que ainda tem uma carga horária oficial de 4 horas. Espalhada aí por algumas, pelo técnico administrativo, né, que a gente chama, que não é professor. Então, a gente sempre reivindica que essa carga horária ela seja definitivamente ampliada, ou seja, que seja efetivado as outras 4 horas. E na semana passada, na última quarta-feira, vocês viram que eu, inclusive, estava chamando os professores para ir à Câmara. O vereador Eugênio Gomes, ele apresentou um requerimento parlamentar, né, pedindo ao prefeito que efetive as outras 4 horas da carga horária de professores e demais servidores. E nesta próxima semana, como o vereador disse lá na sessão e já nos confirmou depois, ele vai apresentar um projeto de indicação. Um projeto de indicação é como se já fosse uma lei, só que é uma lei que ainda não vale porque é apresentada por um vereador, um parlamentar, não é pelo executivo. A lei do salarial, só o executivo pode, certo? Então, a gente conclama os professores a estarem na Câmara Municipal, na próxima sessão, para prestigiar, né, a leitura desse projeto de indicação, para dialogar lá com a casa, né, a respeito e dar aquela força, né, dar aquela alavancada, porque agora é só uma questão política isso aqui, de vontade política. E a nossa função é pressionar, né, e dar apoio a quem está levantando a bandeira.
E o nosso tempo terminou. Desejamos a vocês uma boa tarde, um bom fim de semana. Agradecemos a sua audiência. Até semana que vem.